Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero continuar conversando com você sobre organização, mas hoje é uma organização que fica dentro daquela organização de rotina que eu falei no vídeo anterior. Hoje eu quero falar sobre a organização dos estudos. Atualmente eu não faço nenhum estudo formal, né? Já terminei faculdade, já terminei pós-graduação, mas o estudo sempre esteve muito presente na minha vida, né? A leitura sempre esteve muito presente. E tem uma diferença muito grande entre ler sobre um assunto e estudar um assunto, né? Ler eu considero que é quando eu faço uma leitura mais despretensiosa. Agora, estudar é quando eu me debruço sobre um assunto, né, com livros, com vários autores que falam sobre aquele assunto, com caderno de anotação, começo a fazer meus resumos, meus esboços, e aí sim eu faço um estudo. Então, aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a organização de estudos. Então, considerando que eu não participo de um curso que tem já as disciplinas definidas em um currículo, eu faço uma lista dos assuntos que eu gostaria de estudar naquele ano. Então, por exemplo, o estudo bíblico, ele é um estudo que ele entra no meu cronograma de estudos todos os anos. Mas tem assuntos que são específicos que eu gostaria de estudar mais naquele ano. Então, por exemplo, se esse ano eu gostaria de estudar sobre fotografia, então ele é um assunto que vai entrar no meu cronograma. Então eu anoto assim, por quanto tempo eu vou estudar sobre fotografia? Então, se for apenas para um conhecimento mais superficial, eu coloco lá, vou estudar 3 meses. Se eu quiser aprofundar mais, eu vou estudar 6 meses, ou até mesmo o ano todo. Depois que eu decido quais assuntos eu quero estudar, apesar de já saber o assunto, eu não tenho domínio sobre o assunto. E eu não tenho um currículo, uma matriz disciplinar dizendo quais disciplinas eu tenho que estudar dentro daquele assunto. Então, o segundo passo que eu faço é procurar uma pessoa que é especialista no assunto ou que consiga me orientar sobre qual conteúdo e quais autores eu devo adquirir os livros para estudar aquele assunto. Porque senão corro o risco de sair correndo, né, atrás de livros, comprar livros desnecessários e adquirir cursos na internet desnecessários, e isso não é bom. Então, é ideal que ao fazer isso, a gente procure uma pessoa que já tenha conhecimento sobre aquilo para que essa pessoa possa nos ajudar a montar o nosso material. Então, eu faço isso, procuro se eu vou fazer um curso online, se eu vou comprar um livro, se eu vou adquirir algum tipo de conteúdo. E aí, depois que eu adquiro o conteúdo, aí sim eu vou fazer o cronograma. O meu cronograma eu faço ele assim, numa folha mesmo de Chamex. E aqui eu coloco o assunto que eu vou estudar, né? Quais são os assuntos daquele mês ou daquele ano. E aí eu coloco na segunda qual assunto que eu vou estudar, na terça-feira qual assunto, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E a partir desses assuntos eu determino um período. Então eu coloco a hora aqui mesmo, real, que eu vou estudar. Então, dessa forma, anotando desse jeito, o dia, o horário, eu consigo encaixar esse cronograma de estudo dentro do meu cronograma de rotina. Então, quando eu faço o meu cronograma de rotina diária, semanal, eu já sei que esse aqui do estudo vai entrar lá dentro. Dessa forma, eu tenho conseguido atingir meus objetivos de estudo e tem me auxiliado bastante a ter clareza do que eu quero estudar naquele ano. Eu sei que agora no segundo semestre, às vezes a gente começa a esquecer um pouco, a se afastar um pouco dos objetivos que a gente colocou no planejamento do ano lá em janeiro. Mas eu acho que esse é um momento muito bom para quem ainda não se organizou o suficiente, retomar essa organização e começar a se dedicar mais, né? Nesse período de quarentena, a gente está ficando mais tempo em casa e isso aumenta a nossa necessidade de ser autodidatas. Então, a gente precisa ser mais organizado para conseguir estudar bem em casa, né? Para estudar sozinho. Mesmo que você participe de algum grupo de estudo online, é importante os nossos momentos de estudo, né, sós. É isso, eu espero ter contribuído com você de alguma forma. Se você também faz algum tipo de organização para estudar sozinho em casa, compartilha comigo, eu gostaria de saber, tá bom? Até mais, tchau!